criatividade é muito presente no mundo de dados, é muito necessária, cada vez mais. Isso foi muito bom do ponto de vista de crescimento humano. Primeiro, namoro entre dados e comunicação, né? Marcelo Souza, terceira vez aqui com a gente, hein, cara? Rodado. Agora faz jus aí ao nome, né, cara? Pô, seja bem-vindo agora. Já gravamos 2 Datalugando e agora a gente tá gravando pra você contar um pouquinho a tua história, né, cara? Oh, obrigado, cara. Eu não sei se a minha história é muito inspiradora, mas no fim é uma história, né? Então, Você já quem tá sabe, rodado, quem cara. sabe... Você já tá rodado, então Pelo menos acho é um que... caminho a não ser seguido, talvez. Mas inspirar alguém a seguir ou a não Tá na seguir, dúvida né, cara? em que caminho Exatamente. tomar, talvez você escolha algum outro que não o meu. É isso aí, cara. Só antes de a gente começar nosso podcast, queria lembrar a galera aqui que a gente está hoje no Studio Creators aqui. Então, quem tiver interesse em gravar um podcast, fazer uma conexão, fala com o Serjão, nosso principal host, se eu posso chamá-lo assim, Serjão. Vai estar a informação do Studio Creators aqui na descrição do nosso episódio também. E também queria agradecer a Big Day, a nossa patrocinadora que está aqui com a gente desde o começo, trazendo esse fomento para a gente poder trazer cada vez mais informações para você. Mas agora... vamos falar sobre sua história, Marcelão. Vamos lá, cara. Eu só posso fazer um parênteses, Pode, cara? a gente começa por onde? Vamos começar desde o começo mesmo, porque primeiro que você caiu na publicidade, né? Depois a gente vai entrar como você acabou indo para a área de dados e por que a tua história é legal, cara. Porque assim como eu também, você também veio da publicidade. E cada vez mais a gente vê publicitários, marqueteiros, comunicadores em geral, vindo para a área de dados, se interessando. Eles estão perdendo os empregos, cara. Não tem segredo, não tem muito segredo nisso, tá cara. Roubando o Tá trabalho, roubando nosso trabalho, é mais ou menos né? isso. Não, e a gente queria saber como que inspirar um pouco a galera, você contar a tua trajetória aqui, desde que... porque a gente sabe que a área de dados ela vem por acaso para muitas pessoas, né? Então, eu tenho eu não sei se é uma particularidade, mas eu não escolhi muito o que aconteceu comigo profissionalmente. Eu comecei, eu estudava em Guarulhos, aqui na Grande São Paulo, e tinha uns amigos no colégio, aquela turma que tira sarro um do outro e faz piada. Aí tinha um amigo que era fissurado, queria fazer publicidade. Não, vou fazer publicidade e tal. Publicidade? Aí chegou uma outra amiga comum e falou assim, ô Marcelo, por que você não faz publicidade? Eu falei, eu, publicidade? Não, porque você é muito bom de sacada, de contar piada e gosta de desenhar. Aí eu falei, não vou fazer. Eu me inscrevi com esse amigo, o Alexandre, morava lá no Parque Secap. Um cara super gente boa. Aí a gente foi fizemos vestibular em 3 faculdades. Aí eu passei, ele não, quer dizer, ele que era louco. Eu conheço essa história. A mesma coisa que aconteceu comigo no passado. Aí cara. fui fazer a publicidade, fui lá fazer inscrição com meu pai na FAP. Eu lembro que no dia da inscrição do vestibular, eu vindo com meu pai, deu uma baita inundação na Avenida Pacaembu, os carros boiando assim, por algum motivo. Meu pai sempre fala, lembra quando você começou, que a gente teve que fugir de uma enchente? Eu falei, ficou marcado. E aí comecei na publicidade. E a publicidade trouxe um negócio que talvez nenhum outro curso traga para ninguém, que é a capacidade de te abrir a visão para o mundo, para as coisas. Então, eu era da periferia de São Paulo, assim, uma família batalhadora, meu pai pagava faculdade com baita sacrifício, e aí, de repente, eu estava vendo História da Arte com o professor Máximo, que é um cara super conhecido do cinema, antropologia cultural, e umas coisas assim que sociologia, e fazia fotografia, cinema. Cara, assim, foram os 2 anos mais incríveis, num ponto de falar assim, o mundo não é só a Penha ali na Zona Leste, tem coisas... Isso foi muito bom do ponto de vista de crescimento humano. Comecei a ler pra caramba, comecei a me interessar por um monte de coisas que eu nem sabia que existia. Então, assim, hoje, se me perguntarem... Aliás, eu tenho até familiares que querem... Meu filho mais novo quer fazer publicidade. E aí, assim, eu tento convencê-lo a não fazer, mas no fundo eu até quero que eles façam, mas não porque tecnicamente vai trazer novidade, porque a publicidade tem mudado muito, mas pela capacidade de mudar o ponto de vista, de trazer uma visão mais abrangente de tudo. Aí comecei na publicidade, vocês lembram da videogames Tectoy? Oh.
Famosíssimo na época. Famosíssimo, Master System Mega Drive. Exatamente. E aí eu fui estagiário motorista de perua. Que não deixava de ser o estágio, Não, né? porque a gente tinha que levar Sim. Eu era estagiário de comunicação, tinha que levar aquelas caixotes que eram os displays, lembra? Uma caixa de madeira revestida com uma forração de carpete preto e o videogame ia dentro. E a gente tinha que colocar nas lojas americanas. Baixada Santista, Vale do Ribeira, eu e um outro estagiário maluco, a gente ia de perua instalando Sério, videogame cara? pelas lojas Puta americanas. merda. Isso era um estágio em marketing na época? E era estágio em comunicação. Comunicação, É, olha aí, só. pô, eu cara. achava o máximo, estava trabalhando, ganhando, ainda me divertia. E aí depois a gente pode esticar, mas tem umas histórias delas que uma vez roubaram a perua Kombi que a gente estava dirigindo, mas isso talvez vai ser uma história para outro Mas dia. a gente vai lembrar no final, né? A gente vai lembrar essa a história no perua final. Kombi. cara. Talvez esse seja um objeto que eu não esqueça. Aí, de repente, um dia, de novo, outra coincidência que acaba, assim, moldando a nossa história. Eu conheci a minha esposa na Tectoy, trabalhava lá também. E ela falou, pô, tem uma vaga aqui de emprego para ti, mas eu não quero ir. Eu achei aqui, ela estava fazendo um ESPM. Aí eu fui trabalhar na Brasil Prev, que era a Previdência Privada, em dados. Porque na época existia marketing direto, você lembra bem disso, né? Marketing direto. Que foi o primeiro namoro entre dados e comunicação, Exato. né? Era a parte mais científica do marketing, né? Nas agências eram as pessoas que trabalhavam naquele salãozinho sem janela embaixo da escada e ninguém chamava para almoçar. Não era glamour zero ali, Não, né, aquela galera. Nossa, o que esses caras fazem? Exato. Sei lá, eles ficam com planilha aí para cima, mas eles são meio estranhos, nem convida eles para sair. Né? E aí fiquei uns anos lá e novamente uma outra coincidência. Minha esposa de novo falou, Marcelo, eu conheci um cara aí numa palestra, que ele é um cara que falava de database marketing, eu achei super legal. Não quero sair do meu emprego, tô bem, ela estava num outro trabalho, mas eu falei para ele que eu não queria, mas eu tinha uma pessoa para indicar. Aí eu fui lá, foi o Rubão, que foi muito tempo o presidente da Market Data, grande amigo, agora já está curtindo a vida aposentado. Aí assim, comecei a trabalhar com ele, aí mais um ano depois, menos, a gente montou a Market Data do nada. E aí eu comecei a sério ver o que era dados na publicidade, a trabalhar com dados. Então, assim, tem uma certa... Não é planejada a minha história, cara. Assim, eu gosto muito do que eu faço, mas eu digo que o cavalo estava correndo e eu montei na hora certa. Porque naquela época ninguém falava sobre dados, ninguém valorizava. E aí, em 20 anos depois, passou a ser a base do processo de comunicação, do processo de tomada de decisão em qualquer companhia. Então eu caí, montei no cavalo que estava passando e acabei indo bem meio sem querer. Nessa história toda de trabalhar com dados, muita coisa mudou, né? Sem dúvida. Então a gente veio de uma... Não só em ponto de vista de tecnologia, mas... Até a questão do perfil dos profissionais, né? Porque a gente tinha o departamento de dados muito isolado e hoje em dia você tem que ter em todo profissional uma habilidade mínima de lidar com dados, de lidar com informação, né? Então, hoje existe muito mais integração entre essas disciplinas do que havia. E exige, de uma forma geral, que o cara de dados conheça um pouco de negócio, o cara de negócio tenha um mínimo entendimento sobre dados. Então, assim, aí a gente vai puxando um pouco mais, assim, eu estudei uma coisa, acabei caindo numa outra que se tornou uma outra coisa super interessante. E isso me trouxe muitos constrangimentos pessoais. Por quê? O primeiro deles é que a minha mãe, quando eu falei que ia fazer publicidade, ela falou, nossa, você vai aparecer na televisão, e até hoje nunca apareci na televisão. Então, ela ainda tem esperança. E a outra que a minha tia, toda vez que eu falava que trabalhava com dados, ela queria que eu consertasse o computador dela. Então eu fiz algumas vezes, porque era assim, você pode ver o antivírus, você instala a minha impressora. Até que um dia que eu falei, tia, deixa eu te explicar. O que eu estou fazendo, qualquer um faz, até a senhora. Eu não trabalho com tecnologia. Eu não sei se ela entendeu ou se ela ficou pé da vida, porque nunca mais me pediu para arrumar coisa nem alguma. Marcelo, sabe o que eu acho muito interessante na tua história? Você está quanto tempo na Market Data, desde que você fundou?
Foi montado em 2000. 2000. Então a gente está falando de 24 anos. 24 anos já nessa história. O legal é que quando a gente vê história de rodada, você vê muitas pessoas que passaram por diversas empresas. E você ficou numa empresa que deve ter visto diversas mudanças, tanto do ponto de vista de tecnologia, que agregou cada vez mais para o seu dia a dia, quanto do ponto de vista de ver a agência mudar cada dia. Então, antes você trabalhava com marketing direto, daí você tem que se ver que você tem que se adaptar para o digital e começar a trazer uma visão digital. Depois você tem que ver que você tem que trabalhar a informação de Big Data, porque agora você tem uma informação que você pode chegar naquele consumidor. E agora a gente está falando de IA. Conta pra gente essa curiosidade, desde que você... Eu não vou falar que moldou, porque tua história não foi moldada, mas ela foi montada, digamos assim. É interessante que eu estava numa... A gente tem uns reuniões mensais com toda a empresa, agora fazendo virtualmente é fácil você juntar todo mundo, né? E aí a gente fez o aniversário ano passado, setembro, que é o aniversário da empresa. Aí estavam 400 pessoas lá falando e eu falei, olha, minha história, eu estou há muito tempo, é um privilégio estar aqui. Imagino que vocês também, de alguma forma, poderão chegar lá, de ter tanto tempo, vai ser muito legal. Aí a molecada me olhou e falou assim, o que esse tiozão tá falando? Ele tá louco? Tipo, eu vi aquelas caras perplexas. Eu não quero ficar na empresa 24 anos, porque a geração nova não tem muito. Não quer, cara. Mas assim, a gente teve algumas felicidades, eu acho. Uma delas é o corpo, os diretores que até hoje estão lá e nós somos muito amigos, tinha uma cultura parecida, né? E uma cultura de atender, que é muito importante na marketing data. A gente realmente, como o americano fala, né? Walk the talk. A gente realmente sofre pelo cliente e faz acontecer. Nossa grande diferencial é esse. Construir o que o cliente precisa, não só conceber. Né? É um pouco de ser arquiteto e engenheiro, né? A gente tem ideia, mas a gente constrói ideia, constrói os dados, desenvolve modelos, mas faz muito voltado para o resultado. E aí, quando você faz isso, você cria uma relação de confiança com o cliente. Porque ele fala, putz, esses caras entregam. Não foi uma nem duas vezes, mas várias, que os clientes falaram assim, você consegue desenvolver isso para mim? Eu falava, pô, mas isso não é o que eu faço, tem outras empresas. Não, mas cara, faz, que em você eu confio. E a gente acabava desenvolvendo coisas até um pouco fora do nosso core, porque era uma relação de confiança. Então eu acho que a felicidade por trás da história da Mardata é ter um líder, que foi o Rubens, o fundador, o sócio principal da empresa, e o time que ele formou desde o início, que em grande parte está até hoje na empresa, e que mantém esse DNA, sabe, de execução, de fazer bem. A gente, apesar de ser uma empresa de 400 profissionais hoje, que para uma estrutura de agência, eu diria, é uma grande agência já, do ponto de vista do tamanho, a gente mantém uma coisa ainda de proximidade, de sinceridade, de honestidade e do senso de urgência e de, sabe, sentir a dor do cliente. Esse é um grande desafio. Né? E quais foram as capacitações que você teve que sentir no meio do caminho? Porque, como você disse lá atrás, era aquele pessoal estranho que trabalhava com planilhas, dentro de uma agência que o glamour estava em você fazer um anúncio de TV. Uma peça que ia para uma revista que todo mundo ia brilhar o olho e falar, nossa, olha que mensagem inteligente. E a gente vê que tinha um outro lado que você estava fazendo e-mail marketing. Que você, nem e-mail marketing, você estava fazendo uma mala direta. Né? Que você estava mandando correspondência. Exatamente. Mala direta é basicamente você ter o endereço da pessoa e poder comunicar através quando você. Nossa, eu ia falar. Há quanto tempo eu não recebo uma mala direta, né, cara? A gente recebe boleto agora. A gente recebe boleto, mas antigamente era bom receber algumas correspondências em casa, porque vinha, de repente, alguma coisa que você não esperava, que era um presente de uma editora, um presente da tua marca. Tinha diversas coisas que aconteciam, que era uma maneira da marca se comunicar com o usuário. Por quê? Porque ele tinha o teu endereço, sabia onde você morava, sabia a tua idade, tinha algumas informações a mais que a comunicação em si não trazia, porque era aquele tiro de canhão, levando em consideração a segmentação de um veículo específico, de uma revista, de um programa de TV, que tinha algumas informações ali. Porém, o marketing direto não. O marketing direto falava com você, com a informação que você queria. E aí houve essa evolução no meio do caminho. Teve duas grandes revoluções no nosso métier, né? Então, acho que a primeira foi a revolução da internet, né? A revolução da internet... Ela trouxe a questão do digital com ela, né? Da mídia digital, da capacidade de você interagir por meios digitais e acabou substituindo o papel, né? O impresso. Então, a mala direta virou e-mail marketing.
a mídia tradicional virou mídia digital, vieram as redes sociais que não existiam antes, né, do evento da internet. Então, esse acho que é o primeiro Sim. grande transformação. E a segunda transformação mais recente veio com inteligência artificial agora, né, que traz a questão da automatização de processos, né, do ponto de vista interno das empresas, de como elas funcionam, e também traz uma oportunidade muito grande de personalização da comunicação, né, em qualquer que sejam os canais. Então, essas foram as duas grandes transformações. Do ponto de vista a gente estava até discutindo agora há pouco, de conceitual, né, o que a gente quer quando a gente faz marketing com dado. Acho que assim, as premissas não mudaram tanto, porque a gente sempre buscou, no uso quando a gente usa dados na comunicação, atingir o indivíduo, né? A gente trazer um caráter mais pessoal, personalizado, relevante para a comunicação. Porque a gente falava numa época em que você tinha a TV aberta com 70%, 80% do share de mídia, né? Uma grande campanha, ele se resumia a um grande filme para o horário nobre dos canais abertos principais e alguns anúncios de revistas, grandes revistas de circulação como a Veja na época. Então, assim, o plano de mídia era muito mais simples, então era tudo por trás da comunicação, era uma grande ideia que você reverberava em poucos veículos de mídia que tinham uma cobertura gigantesca com zero de personalização, porque era broadcast, né? E aí, o grande desafio de uso com marketing desde aquela época é esse, de você, se você conhece a pessoa, se você identifica seu consumidor, você usa os canais digitais para se comunicar com ele, entregando algum conteúdo que seja de interesse dele, não só seu, né? É de interesse dele, ele gosta, se ele gosta, ele compra e você também fica feliz porque você faz dinheiro. Isso não mudou, né? Isso não mudou. E a tecnologia veio para ajudar a gente a organizar, porque os canais estão super mais fragmentados. Um plano de mídia que era uma planilha de Excel com, sei lá, meia dúzia de linhas naquela época, hoje em dia é impossível de se fazer numa planilha, porque envolve mídia digital, mídia programática, de várias plataformas de redes sociais, Google, Facebook. Várias segmentações, vários criativos, aí a gente entra... E aí vem a questão do MarTech, né, que é a tecnologia de marketing, para ajudar a orquestrar todos esses canais, entregar uma mensagem coerente, personalizada em qualquer um deles, né? Não, perfeito. Eu acho que eu nunca te fiz essa pergunta, que hoje você é presidente da Market Data. Historicamente, qual é o seu background dentro de uma agência de publicidade? Você é mais área criativa, foi mais atendimento, planejamento? Então, eu não sou técnico, né? Então, a gente tem pessoas muito melhores do que eu que conhecem a parte de banco de dados, de MarTech. E aí, por conta da minha origem de publicidade, eu sempre me dediquei muito a planejamento, que eu gosto, e a parte de analytics. Planejamento é mais natural, né? Porque pela minha formação. Analytics é um pouco mais... Não sei, fato de eu me meter em temas que eu gostava, né? E existe uma coisa, talvez seja isso que você ia falar, porque a gente já conversou disso antes, é que, e aí voltando à minha origem de publicitário, criatividade é muito presente no mundo de dados, é muito necessária, cada vez mais, né? A criatividade no sentido de você elaborar hipóteses, tentar enxergar nos dados coisas não óbvias, porque... E todo mundo já falou isso, mas é importante reforçar, né? A resposta certa ou uma boa resposta vem com uma pergunta bem colocada, ou uma hipótese bem elaborada, né? Então, hoje, que a gente tem a tecnologia automatizando dashboards, permitindo a gente agora com AI ter insights automatizados, né? Não adianta jogar 1 milhão de insights se nenhum deles é o que você precisa, porque... Você precisa saber orientar esse potencial de dados, de inteligência artificial para aquilo que faz sentido para o teu negócio. Então, eu sempre gostei disso, porque quando eu comecei, antes de ser presidente, agora, na verdade, eu sou COO. A gente fez uma mudança na estrutura e está juntando com outras operações do grupo. Mas eu sempre, quando eu comecei em cuidar de analytics, como chefe da área de analytics, eu tinha embaixo de mim 3 estatísticos da USP, uma delas era doutora.
É maravilhoso isso. que é a Karen, ela é ótima. Ela foi pós-doutora na USP com Nossa 31 senhora, anos, assim. meu Deus. Talvez ela seja uma pessoa para Já conversar tá na lista aqui. no Já tá podcast na lá das lista aí. mulheres. E, e aí eu me vi assim com elas na reunião e olhava para a cara delas e me falava assim, o que que esse cara está fazendo? Por que que esse cara é meu chefe? Então eu sempre tentei traduzir para negócio o que eles faziam. E funcionou muito bem. Porque assim, minha obrigação era entender o que o cliente queria resolver, tentar entender como é que o dado resolvia, partir de alguns caminhos. Essa equipe, do ponto de vista técnico, até hoje, maravilhosa, domínio total de todas as ferramentas, de todas as metodologias, algoritmos. E a gente depois empacotava de uma maneira acionável. Porque assim, você faz muitos algoritmos, às vezes, que não são utilizáveis, né? E eu sempre cuidava disso, mas que problema você vai resolver? Esse é o problema certo? Essa é a pergunta certa? E às vezes vinha da equipe, não, mas ele pediu isso. Às vezes o que ele pediu não é o que ele precisa, e você tem que ter Eu falo isso direto pro a meu time coragem também, cara. e a capacidade de convencimento de se colocar como um advisor e colocar o seu ponto de vista. E se ele não, mas se ele não concordar, aí você vai tentar a segunda vez. E se ele não concordar, você vai tentar a terceira. E aí, se ele não concordar, você vai dizer, que bom, eu vou fazer o que você pediu, mas eu estou satisfeito de ter feito o meu trabalho, que é insistir naquilo que eu acredito. E aí, assim, a gente fez uma combinação muito legal. E é uma coisa que até hoje, quando a gente seleciona profissionais, a gente tem muita gente da USP por conta desse legado, porque agora todos os profissionais vão chamando, os estagiários da USP e cientistas de dados são quase todos da USP. Mas ficou esse legado de pensar a parte de analítica como um bem de capital, um recurso que não é o fim de tudo, ele é um meio, né? Então, funcionou super bem, funcionou super bem. Então, essas são as duas áreas que mais me inspiram, planejamento e A analítica, gente que são áreas, by the way, Sim, e próximas. são próximas. Porque eu também, historicamente, se você for ver quem era de publicidade, da mesma maneira que o redator flertava com planejamento na criação, numa agência, quando a gente está falando de planejamento, áreas distintas, planejamento e criação, o planejador também flerta com uma área de analytics, de inteligência, porque no final do dia você está decifrando alguns códigos para poder traçar caminhos que ainda não foram traçados ou fazer perguntas que ainda não têm uma resposta efetiva. E quando eu também tenho esse meu background é muito parecido com o seu. Mas o que eu acho curioso na sua parte, na sua fala também, é que você mencionou, eu não sou uma pessoa técnica, mas eu liderava uma equipe técnica. Isso está acontecendo cada vez mais frequente. E não porque você não tem uma capacidade técnica, mas sim porque você tem uma capacidade, minha interpretação, de entender o negócio do cliente, poder traduzir de uma maneira mais efetiva e poder dar esse caminho para o teu time também. Quando a gente entra nessa questão sua, você deve ter inspirado muitas pessoas também nessa área, quando a gente está falando de inspiração. Antes da gente falar da tua inspiração, você falou bastante da sua esposa e do Rubão. Foram as duas pessoas que mais te inspiraram hoje, até onde você está? A minha esposa salvou minha vida profissional, então é mais do que inspiração. Mas ela me cobra royalties até hoje, uma parte do salário vai direto para ela. Foi o melhor headhunt. Foi o melhor headhunt. Ela fez lá atrás e está colhendo os frutos até hoje, cara. Mas ela, assim, é engraçado que deve ter vindo aqui astronauta, piloto de submarino. Eu não tenho nada que foge do comum. Minha vida é boring, assim. Eu tô há 24 anos na mesma empresa e há 24 anos casado com a mesma mulher. Porque foi em 2000 que eu entrei, juntei com a Marta e casei. Então foi tudo junto no mesmo ano. Então, assim, é meio monótono, eu acho. Eu tô brincando, assim, essas são as coisas que me mantêm vivos e eu sou apaixonado pela minha esposa e pelo meu trabalho. Mas o Rubens, ele foi assim, ele era uma referência na área de dados, sempre foi, né? Foi presidente do Instituto de Database Marketing, foi membro da Band, então ele era um cara muito inspirador, mas nunca quis ser. É mesmo? Que é uma coisa que eu admiro. Nunca quis ser mestre, professor ou líder, nunca era o cara de dar conselhos, ele era o conselho, a postura que contava. Então,
para quem observava aquilo, era um aprendizado por osmose. E eu tento ser muito. Ele era super low profile, que é uma coisa que eu tento ser. Eu não sou tão. Eu gosto um pouco de palco, às vezes, eu não sou tanto quanto ele. Então, às vezes, quando eu tô me achando muito saidinho, eu falo, não, eu preciso baixar um pouco a bola, porque eu acho que tá demais. Mas era interessante. E não é o conhecimento técnico que ele tinha só, Tá. porque teve outros caras que tinham o mesmo conhecimento. Mas é pela retidão e pela humildade e por ensinar sem querer ensinar. Eu sempre falo isso. E ele não era um professor, ele era uma pessoa que você aprendia vendo. E pela correção, pela honestidade, pela decência no trato com o cliente. Eu trabalho numa empresa há 24 anos e eu nunca vi nada errado acontecer. Nem quando eu era mais jovem ou agora. Assim, a gente é super correto e isso é um pouco do legado, retidão, honestidade, realmente ser sincero com o cliente, se preocupar com a entrega. Então, isso eu acho que é uma grande história. A Market Data, cara, e quando você fala Rubão, por mais que eu não conheço pessoalmente, eu ouço falar dele, acho que desde que eu comecei a entrar na área de dados/marketing. Todo mundo falava do Rubão lá atrás, na Sunset. Todo mundo falava do Rubão em tudo quanto é lugar. E a Market Data, na época que eu entrei nessa bolha de CRM, que já não era mais um marketing direto, era parte de CRM, você começava a ver que o Rubão tinha muito respeito, até pelas pessoas que não, porque já tinham passado pela Market Data, e a Market Data lá atrás começou a ganhar esse carinho também por pessoas que queriam trabalhar lá. Tanto que eu devo ter aplicado para algumas vagas na Market Data lá atrás, sabe, da mesma maneira que muita gente queria para a W Brasil, para o MAP e tudo mais, eu queria ir para a Market Data. É engraçado, porque eu também era aquele profissional lá atrás que falei, cara, eu gosto da campanha de TV, mas eu gosto do tentar impactar uma pessoa e fazer algo diferente na vida dela. Eu sempre gostei muito disso. Por exemplo, tem até um livro que eu leio que eu falo, eu prefiro que uma marca mude a vida de uma pessoa de uma maneira positiva do que impacte a vida de milhares de pessoas de uma maneira negativa, que é o que acontece no livro Delivering Happiness. Que eu acho que eu já contei esse exemplo 200 vezes, mineiro já deve estar cansado de ouvir, que uma das histórias que mais me tocou foi que uma mulher comprou um sapato para o marido, e o marido faleceu antes de chegar o aniversário dele. E ela chegou para essa marca e falou assim, olha só, posso devolver? Mas é com aquela culpa, porque não é culpa da marca, né, que o marido morreu. Com aquela culpa, olha só, posso devolver o sapato? Meu marido morreu e tudo mais. Se fosse uma marca qualquer, ela falou, não, já está comprado, capitalismo, vamos embora. Os caras falaram, não, devolveram, aceitaram a devolução do sapato e mandaram flores para ela. E é isso que eu falo que é relacionamento. Eu acho que quando a gente fala de CRM, quando a gente fala um pouco dessa nossa área, que aí eu vou entrar na pergunta que eu quero, é o encantar. Quando você encanta, você pode ter certeza, essa mulher não vai comprar sapato em nenhuma outra loja. Ela sempre vai considerar isso, pelo relacionamento que ela teve direto com um momento ruim da vida dela. Você deve ter vivido diversos tipos de relacionamento com marcas e feito diversas campanhas. Conta pra gente algumas campanhas memoráveis aí que você fez, levando em consideração lá atrás, que a gente pode até falar de mala direta, de CRM, que por mais que hoje pareça algo pequeno, na época deve ter feito bastante impacto. Tem alguma história para contar pra gente? Tenho sim, tem até uma mais recente que eu gosto muito, mas até para teorizar em cima do que você está falando, né? A questão de agregar valor já não é uma decisão social, é econômica, porque os consumidores esperam. Então, assim, hoje, o fato da marca ir além do papel só enquanto segundo setor, né, setor privado, e tentar ajudar a comunidade, o meio ambiente, até as próprias pessoas, né, em questões individuais, é necessário. As gerações mais novas, elas são capazes de deixar de comprar de uma marca Sem se elas dúvida. percebem uma postura com a qual elas não concordam. Então, assim, se algum tempo isso era só ESG, ou era, né, função social, para mim não é só social, né? E por isso que está virando, porque as empresas perceberam que se elas não fizerem isso, elas trazem um dano para a marca muito grande. Existem fundos de investimento, você sabe mais do que um, que só permite o investimento Sim. em empresas que têm o certificado ESG XPTO. Tem que ter o número de mulheres, número de negros, tem diversas, hoje, relações que vai Sim. além só da empresa. Não, a gente tem mesmo no grupo várias polis, né? Enfim. Então, assim, eu acho que é uma questão que
é econômica. Se você não faz, é como tomar uma decisão de marketing. É mais um dos P's de marketing, que é a parte do ESG. E eu entendo que é super importante. A gente tem cases de muito resultado, a gente procura sempre trazer a questão da mensuração e de provar que funciona, e às vezes tem coisas totalmente fora da caixa, né? Quando a gente pensa, inclusive, muito em dados, a gente fala, putz, eu vi lá no banco de dados um perfil e aí eu fiz uma ação de... Não é só isso, né? Dados, às vezes, tá num pequeno insight, né? A gente trabalha com uma... É um case público, então eu posso falar com a MRV, que é uma das maiores construtoras, se não a maior, do país atualmente. E aí, o pessoal de criação, de novo, a questão do dados, teve um site, pô, mas construção civil, sol, agora vai ter a questão do mês do câncer de pele. Deixa eu dar uma olhada aqui. Foi pesquisar, viu que o setor de construção tinha muito problema, porque os caras são machos, né, machomé, o cara que falava, protetor solar não é coisa de homem, eu nunca usei isso e não vou usar. Imagina um cara de construção civil e o cara super exposto ao sol todo dia, então era um problema. Aí o cara teve um insight, foi atrás de um dado que mostrava que existia realmente uma tendência de crescimento, que esse público era o público que estava muito exposto, e a gente fez uma campanha em que a RV começou a deixar disponível em todas as obras, as construções, protetor solar. E aí tinha várias peças de comunicação, tipo aquele, estamos há tantos dias sem acidente, estamos há tantos dias usando o protetor solar. Tinha um capacete que lia pela quantidade de exposição do sol e acendia uma luzinha, tipo, tá na hora de usar protetor. Existem rappers, esses caras, como é que fala? Influenciador. Influencers que são do setor, então fizeram música e virou um puta case. Então é um insight simples de um número e a gente usou o Mas dado você gera para contar uma impacto. história e com puta impacto, né? Então foi interessante que eu não lembro o número exato, mas quando a gente falou de resultado, a gente não falou assim de cliques, aberturas ou views. Exato. A gente falou assim, a gente salvou 47 vidas ou 27, que foram as pessoas que foram encaminhadas ao médico, porque tinha uma questão também de incentivar, em que foi detectado o câncer em um estado que podia ser curado. Então, o resultado do case era ter salvado essa quantidade de maravilhoso. vidas. Então, é uma história super É forte. maravilhoso isso, cara. Isso é bonito de ver, porque assim, hoje em dia quando a gente fica na nossa bolha, a gente só tá vendo aquelas métricas. Só que no final do dia você tá salvando vidas. Você tá fazendo com que as pessoas tenham uma família, continuem com a família dela. É uma coisa assim que o CRM consegue entregar. Então por isso que cada vez eu fico mais Mas eu vou contar maravilhado. um anti-case. Agora vamos lá, quero ver. Logo que a gente estava começando a empresa, a gente foi trabalhar com uma empresa grande, era um cliente grande, eu atendia diretamente no setor de vale-refeição. Eu não vou falar o nome, porque é capaz do cara ouvir esse negócio e ele vai dizer, eu sabia que aquilo ali tinha um problema. E aí eu comecei, era novo de empresa, e quando você está novo na empresa, todo mundo faz tudo. E tinha uma base de dados, a gente tinha que gerar uns reports mensais, né? Eram mensais, né? Porque você não tinha Power BI e você manuseava o dado, planilhava e botava no PowerPoint. Você levava 28 dias para entregar o relatório nos 2 últimos e descobrir que estava errado. E aí a gente usava Access, lembra aquela ferramenta da Microsoft Access, né? Microsoft. E aí eu lembro que eu não sabia e eu não queria falar que eu não sabia, porque todos os caras do meu lado, os diretores hoje mais techs, todos os caras batucando nos dados, voando, e eu falei, cacilda, não posso falar que eu não sei. Aí de novo a minha mulher, você tem algum livro de Access aí? Não, tenho aqui que eu comprei porque eu estou usando. Aí li um livro final de semana, porque era livro, não tinha... Aí cheguei lá na outra semana, para quem não é técnico, o Access tem as tabelinhas, você tem que fazer as chaves, conectar uma chave com a outra. Então, você tem uma tabela de cliente, tem um ID cliente, você tem que ligar, tem o mesmo ID na tabela de pedido, aí você tem que conectar para saber que aquele pedido é do Marcelo. E aí você tem pagamento, atraso, entrega, você tem várias tabelas. E aí eu meti a bronca, todo orgulhoso, aí fui apresentar para o cliente. Aí o cliente, não, isso não faz sentido, isso não está certo. Eu falei, não, tá, eu revi, eu sei, como assim não está certo?
sei que 2, 3 vezes até a hora que o cliente esqueceu. Aí, passaram-se alguns anos, eu estava com o Rovani, que é o diretor hoje, que é o responsável pela parte de tecnologia, o meu grande irmão lá na Market Data. Aí ele estava mexendo em alguma coisa assim, eu falei, não, Rovani, puxa essa chave, liga isso com isso. Cara, mas não pode, se você fizer isso, você vai estragar todo o relacionamento das tabelas. Eu falei, descobriu que estava errado, né? Demorou alguns anos para você chegar a isso, cara. Ainda bem que já não era mais cliente nosso. Descobriu que eu fiz de errado até hoje. Cara, é maravilhoso isso, cara. Agora quero entrar numa questão com você, cara, que você foi um menino que saiu da publicidade, virou hoje COO de uma empresa. E como você vê o Marcelo, que saiu da faculdade, começou a entrar na área de dados, e a molecada que está entrando hoje na área de dados, junto com a Market Data ou algumas outras empresas que a gente vê, como que você vê essa relação ou correlação entre essas fases de vida? Então, assim, eu não sei se... Não deve ser específico para quem trabalha com dados, né? Mas existe uma coisa de diferença entre as gerações que é muito grande. Por exemplo, eu sou de 71. Eu acho que eu me formei em 94. Então eu tô fazendo 30 anos, né? Tô bem rodado. Tô bem rodado. 30 anos de experiência profissional. Quando eu comecei, que eu fui ser estagiário motorista de Kombi, eu adorava e respeitava, porque você tinha que passar por uma fase de sofrimento e purgação até você conseguir se estabelecer e vencer na vida, né? Vingar na vida. Era normal. Então a gente entrava num emprego disposto a fazer o que era necessário, porque era parte o sofrimento era parte da progressão profissional, e a gente entendia numa boa. Eu nem estou dizendo que está certo, sim, porque sim. Assim, devia haver exploração era cultural, era cultural. E assim, o fato de você ter um emprego numa empresa, estar na sua profissão, sofrer para ser promovido, trabalhar até mais tarde, era comum, e a gente encarava numa boa, ninguém reclamava. Então a gente estava predisposto a sofrer para vencer. Eu acho que essa geração, ela está mais predisposta a ser livre e feliz. E muitas vezes elas abrem mão muito rapidamente de um caminho, de um trabalho, sem perseverar o suficiente. Então assim, não é um caso só, você contrata uma pessoa, depois de 10 dias o cara abandona o emprego hoje. Não, porque não me identifiquei com o trabalho. Na nossa época, meu amigo, imagina você falando, ô pai, o que você está fazendo em casa hoje, filho? Não, é que eu não me identifiquei com o trabalho. Teu pai te matava. Engole o choro e volta para o escritório, não é? De novo, não estou dizendo que está certo, mas a gente foi uma geração que queria sofrer e prevalecer, e vencer, e fazer dinheiro, e fazer família. Eles estão muito mais predispostos a manter a liberdade, eles querem ganhar muito dinheiro, mas eu acho que eles estão mais preocupados em procurar os atalhos do que seguir uma trilha mais reta como a gente. Novamente, não estou dizendo que a gente era melhor, são coisas diferentes. Eu concordo com você. Eu acho que uma questão que a gente vê hoje, que eu até estava discutindo esses dias, os atalhos. Então, hoje em dia, a tecnologia, o social, hoje tem profissões e funções que não existiam antigamente. Influenciador, você compartilhar uma opinião, você está ganhando dinheiro. Você ter um número de seguidores, você está ganhando dinheiro. Então, você consegue fazer o que você gosta, que eu acho que entra na questão da liberdade e da felicidade, que as pessoas hoje mais novas buscam, que é diferente da nossa realidade. Não existe certo ou errado. Existe caminho. A gente tinha uma cultura lá atrás, a gente está fazendo o que a gente acha que achava interessante lá atrás, o que a gente está seguindo hoje. Mas hoje, até eu estou virando um pouco mais influenciador, fazendo podcast, tentando levar essa democratização para as pessoas. E agora, você é uma pessoa que inspira demais, Marcelo. Eu acho que todos os bate-papos que a gente teve aqui, teve uma fase que a gente fez as camisetas, que vai voltar. Vai voltar essas camisetas. Eu tenho a minha lá no escritório. Ninguém entende. E ninguém entende. E eu não explico de propósito. Vai assistir assiste o podcast que faz sentido. E você é uma pessoa que você trouxe muitas frases inspiradoras.
E a gente convidou aqui também para inspirar essas pessoas que estão querendo entrar na área de dados, estão querendo saber quais são os caminhos e tudo mais. Qual será a mensagem ou as mensagens que você tem? Porque a gente sabe que você não é um homem de uma única mensagem, mas você é extremamente inspirador para as pessoas que estão querendo vencer na vida, trabalhar na área de dados, ou que não seja da área de dados, fazer uma migração para uma área de dados, que isso está acontecendo cada vez mais comum. Então você vê pessoas de diferentes áreas vindo para a área de dados porque estão vendo uma possibilidade futura para trabalhar e estão gostando. Inclusive até o mineiro aqui que está aqui com a gente, ele não era da área de dados. E hoje aqui a pergunta para ele está estudando ciência de dados. Porque ele falou, cara, me apaixonei. Então é curioso isso. Então como que você inspiraria essas pessoas com algumas frases de Marcelo aí para inspirar essa galera, cara? Cara, a primeira coisa, se você quer trabalhar com dados, esqueça os dados, sabe? Porque eu vou falar de duas maneiras, assim. Os processos de automatização que vem com inteligência artificial, que vem com todas as novas tecnologias, vai simplificar muito a parte técnica. Então, assim, a gente vai ser capaz de construir algoritmos conversando com a máquina, e ao invés de ter que ter um doutorado em ciência de dados. Assim, a parte técnica é importante, mas para mim o grande diferencial não vão ser os que vão construir a máquina, mas vão ser aqueles que vão saber usar. Isso eu acredito muito. E por isso que pessoas que têm essa facilidade, têm muitos soft skills, relacionamento, capacidade de comunicação, capacidade de convencimento, sabe? Criatividade, para mim, são soft skills muito importantes. E não só para a profissão de dados, acho que de uma forma geral. O mundo vai automatizar hard skill técnico. E vai precisar cada vez mais de soft skill. As faculdades formam técnicos, hard skill. O mundo forma profissionais, pessoas que sabem se comunicar, soft skills. Cada vez mais a gente vai ver essa diferença, a distância entre o que se aprende na escola e o que se aprende no trabalho, no dia a dia, no relacionamento. Então, eu acho que quando eu falo esqueça os dados, naturalmente você tem que ter noções, conceitos, né? Hoje em dia tem gente que não sabe descrever o que é médio, qual a diferença de média e de mediano, ou teoria de conjunto, que E não é o mesmo que O, né? Cansei de ver query que o cara Nossa, nem coloca me fala. homem e mulher. Não existe homem ou mulher, vem todo mundo, porque todo mundo é homem ou mulher. Exato. Né? Acontece às vezes. Vou entrar numa outra questão polêmica, mas nas bases de dados ainda o sexo é binário. Exato. Então, assim, eu acho que um olhar atento para a tecnologia, para a parte técnica e duas vezes mais para as características, os skills que não são os relacionados à tecnologia, mas sim os relacionamentos. E a gente sabe que na vida nem tudo são flores. Conta alguns desafios que você enfrentou ao longo da tua carreira aí, cara. Aprender a usar o Access, acho que ainda tô me empenhando. Num final de semana. Ainda tô me empenhando muito. Não, de verdade, tem... assim, super honesto com vocês. Eu sempre quis morar fora do país, sempre. Era o meu sonho. E aí, eu não sou um cara muito corajoso. Aí você vai postergando, vem família, aí você progride no emprego. E é muito mais fácil você morar fora numa profissão, num cargo não tão alto. E é mais fácil você ser colocado do que numa posição mais alta. E aí as coisas não foram. Então, assim... Para mim, língua sempre foi uma pegada difícil. Eu falo espanhol, falo inglês, mas com muito sofrimento. Muito mesmo? Sofrimento, é verdade. Então, isso sempre foi uma dificuldade que eu tive e sempre me cobrei porque nunca teve uma experiência fora do país. Então, de novo, eu sou casado com a mesma mulher há 24 anos, trabalho na mesma empresa e moro na mesma cidade. Então, talvez eu não seja um modelo tão inspirador. Mas, não, cara, eu tenho certeza que é, cara. Eu sou persistente. Eu tenho certeza que é, cara. Então, esse é um desafio. E o outro desafio, eu acho que é para todo mundo, né? O ambiente corporativo, ele não é muito, como dizia um amigo meu, objetivo, né? Assim, não é muito científico. Tem muito relacionamento, tem muito esse jogo de grandes empresas. Isso é uma coisa que
que eu demorei para aprender a fazer, se é que eu aprendi, mas é uma coisa importante profissionalmente para quem está numa grande instituição, né? Saber os caminhos, saber como convencer, saber quem é que você vai pisar no calo, quem é que você vai respirar fundo e aceitar. Então, esse jogo de empresa, que para mim é o principal fator de improdutividade hoje nas corporações, é que se gasta mais tempo fazendo apresentação colorida para mostrar para o chefe do que trabalhando de fato, né? E ainda é assim. Ainda é assim. Ainda é assim. Mudam-se os profissionais, mas ainda os processos ainda continuam alguma coisa que fica no passado. Talvez por isso que essa geração nova está desanimando dos processos que a gente vivia lá atrás. Porque a gente vê que não muda ainda, mas daqui a pouco eu acho que... E você me lembrou uma coisa que eu venho pensando recentemente, que vai ser uma mudança interessante, né? Existem muitas discussões e teorias sobre o que vai acontecer com o emprego daqui 20 anos, né? Com todas essas tecnologias novas que estão chegando, que já chegaram, mas que estão se desenvolvendo. E uma das coisas que vai mudar muito, né? Os imbecis não vão se esconder tão facilmente. Concordo plenamente. Mas sabe por quê? Deixa eu explicar melhor. Os incompetentes, a gente vai tirar a cortina desses caras. A tecnologia vai fazer, eu quero dizer. Porque, por exemplo, hoje, se você tem que montar um estudo, uma apresentação, tomar uma decisão, se você pegar 10 profissionais de dados, 7 vai gastar a maior parte do tempo cruzando tabelinha, preparando PowerPoint, escolhendo a corzinha, zero valor agregado. Isso vai ser automatizado muito fácil. E aí o tempo que sobrar, o que esses caras vão fazer? Opção 1, eles vão ser demitidos, porque as empresas não vão precisar mais deles para fazer atividades repetitivas, operacionais, ou eles vão ter que desenvolver a capacidade de pensar a partir do dado. Então pode ser para muita gente uma oportunidade de se livrar do trabalho operacional e passar a executar o trabalho mais intelectual. Já que eu estou vendo essa tendência aqui, o que eu faço? Qual é a hipótese que eu elaboro? Que decisão eu vou tomar a partir daqui? Né? Porque eu tenho visto muitas equipes de profissionais de dados que 70% do tempo gasto é manuseando com dado, fazendo atividade operacional. Ganhando muito bem, mas entregando muito pouco. E aí, a gente pergunta sobre felicidade, que é uma discussão que eu estava tendo um tempo atrás. Será que é felicidade? Ou será que ele queria ter tomado uma decisão, mas aquela visão ainda é o dia a dia dele, ele está seguro, está mantendo um status ok? Cara, eu não sei de verdade. É uma pergunta. É uma pergunta e eu vou dizer o seguinte, pensar dói. Dói, cara, não é Pensar fácil. dói, assim, os caras querem trabalhar em planejamento, que é a área mais sexy. Não, eu sou planejamento, sou até criação. Não é fácil, Não negão. é. Assim, o cara que tem uma agência grande, o cara tem que ter uma ideia criativa por dia, pelo menos. Correndo o risco de chegar no cliente e ele achar uma porcaria, porque é super subjetivo. Planejamento, pensar em solução, é dolorido, você trabalha até tarde. Assim, então, assim, é sexy, é legal quando dá certo, mas é difícil. Cara, você me lembrou Eu vi tem uma frase, eu não sei se é do Ernest Hemingway, talvez não seja dele, mas ela é boa de qualquer jeito. Que o cara perguntou para ele, o que te inspira? Não, foi o Vinícius de Moraes, talvez, enfim, não importa. Diferenças. Ele falou, o que me inspira são os prazos. Porque quando eu tenho que entregar alguma coisa que eu prometi, eu vou lá e faço. É assim. É verdade. Assim, tem muito glamour, mas tem muito mais sofrimento. Você falou agora sobre essa questão. Eu tô acompanhando aquele Masterclass, que tem as aulas com os principais. Eu falei, cara, deixa eu ver uma aqui, que é do Jeff Goodby, que é do Goodby and Silverstein Partners, lá dos Estados Unidos, uma das principais agências icônicas. E ele estava contando o começo da carreira dele. Ele fala, cara, fui entrar na carreira e eu falei, pô, aí chegou meu diretor de criação, que ele estava na Ogilvy na época. Aí ele teve a oportunidade de falar com o David Ogilvy e falou, pô, mas o Ogilvy fez uma pergunta para ele, quantos títulos você escreve por dia? Ele falou, nossa, o que eu vou responder, né? Ele falou, escreve uns 200. Ele falou, mas tá errado, você tem que escrever uns 2, 3. Aí, tipo, mas por quê? Ele falou, o restante você tem que ficar pensando em situações por fora e não ficar escrevendo o título, que é operacional. Que a gente volta para o nosso papo, a gente vai para o operacional. Você ter curiosidade, você ir atrás de assuntos, você ir atrás de tema, você ir atrás de repertório é muito mais importante do que ficar escrevendo 200 títulos num dia. Então ele falou, escreve 2, mas busca repertório restante do teu dia que você vai ter muito mais
riqueza em relação a isso. Pode ser que os números estejam errados, mas é algo em torno disso. Mas acho que está muito próximo desse ponto. Marcelo, acho que eu tenho um ponto para falar para você. Você é um cara que eu tenho uma admiração imensa. Você fala, não, mas talvez eu não seja muito low profile. Eu acho que você é low profile. Você é uma simpatia, porque quando eu entrei em contato com você na cara de pau, você sabe, eu não te conhecia, mandei uma mensagem, você precisa gravar no dia seguinte ou no mesmo dia, lembra? Foi uma coisa maluca o primeiro podcast que a gente gravou, sim. né? Foi mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso. E você falou, não, eu vou. E aí você veio, foi um bate-papo incrível que a gente teve, uma segunda oportunidade, você trouxe teu amigo, o Otávio Dias também, fizemos outro bate-papo incrível. Estamos no nosso terceiro bate-papo, fazendo rodadas, está sendo outro bate-papo incrível. Então eu posso hoje afirmar, tá? Que você é uma pessoa low profile e uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Obrigado. Você é o cara que mais veio aqui no nosso podcast. Então dá pra ver o carinho que a gente tem, cara. Disponível que os outros. Não, na verdade é realmente porque a gente gosta de Eu você. vou te contar por quê. Tem cerveja. Sabia. Eu vou tirar a cerveja aqui, vamos ver se a galera começa a continuar vindo aqui no nosso podcast. Agora eu vou te pegar no pulo do gato. Eu sei que você não trouxe e a gente vai tentar fazer. Marcelo, tem uma parte aqui no nosso podcast, um quadro no nosso podcast, que a gente fala qual objeto remeteria à tua história dentro da área de dados. E aí, por mais que você não trouxe nada, você consegue pensar em algum objeto que você fala, cara, esse objeto aqui tem uma certa representatividade para mim? Ufa, eu falei vários. Falei a Kombi. Exato. A Kombi é por isso que eu estou te perguntando, que você, só nessa conversa porque não tinha, pode contar. Aí a gente já usa a Kombi como esse objeto. Bom, eu era estagiário e a Kombi era assim o nosso sonho de liberdade, né? Imagina, 2 estagiários, um outro grande amigo meu que era o Fábio Paruca, que agora está morando no interior de São Paulo. O pessoal chamava a gente dos escrotinhos, lembra dos escrotinhos do Angeli? E a gente tinha uma camiseta que a gente mandou fazer para ir trabalhar que estava escrito Eu Nem Ligo, e tinha um gato assim com sono, deitado, dormindo. E aí, um dia eu estava lá no escritório e chegou um cara lá da contabilidade. Aliás, tinha uma outra história interessante da Kombi. A gente saía para fazer essas viagens e roubava os cartões de visita desse cara. Chamava Gilson. E aí a gente parava no semáforo, o outro, o Fábio, todo bonitão assim, ele jogava um charme para as meninas e entregava o cartão do Gilson. Aí a gente voltava pro escritório, só ficava ouvindo o telefone de mesa dele tocar. Alô? Ai, é você, eu te vi. E assim, eu adorava a conversa, achava que era... Mas esse cara um dia falou, Marcelo, eu preciso ir num lugar ali, você me leva? Eu falei, porra, Gilson, a Kombi não é minha, eu não posso sair sem autorização, né? Não, é logo ali. No fundo, eu levei ele, era num colégio que ele ia voltar a estudar. Entrei no colégio, quando eu saí, tinham roubado a Kombi. Nossa! Aí eu falei, caraca, o que eu vou fazer agora, Gilson? Roubaram a Kombi. Mas assim, não deu 2 minutos. Aí eu liguei pro meu chefe na época, que era um argentino, falei, porra, cara, tenho que te contar uma coisa, fiz uma burrada. Eu já tinha perdido o estágio na época, né? Falei, pra mim, se eu só for demitido, eu tô no lucro. Não tem que pagar a Kombi, tá tudo bem. Esse cara foi um cara legal. Conseguimos uma Kombi aqui pra lembrar a tua história aí, ó. Mas era branco. Aí eu falei pra ele, liguei e falei, cara, eu tenho que te contar uma coisa. Eu saí com a Kombi e roubaram. Não, mas tem seguro, Marcelo. Eu falei, não, você não entendeu. Eu fui fazer um favor lá pro Gilson, não tava a trabalho. Você foi honesto ainda. Eu fui olha que legal. Trabalho. Marcelo, você foi a trabalho. Eu falei, não, eu vou te explicar, eu não fui. Ele falou, não, tô te perguntando. Se você foi a trabalho, você vai passar no RH, eles vão te dar uma advertência formal, você assina, mas você foi a trabalho, você entendeu? E o chefe me esquentou a situação até hoje. Ele falando, ele lembra até hoje. Não estou te perguntando, você estava a trabalho. E eu, inocente, não, mas você não estava. E brincando. Meu, que engraçado. E aí a gente ficou sem a Kombi, ou seja, não tinha o que fazer nas 2 semanas seguintes até a empresa comprar uma Kombi nova, porque a gente só, na verdade, dirigia a Kombi como estagiário de comunicação. Ai, cara, essa história da Kombi é maravilhosa, cara, é maravilhosa. E tanto que virou teu elemento aqui, a gente até trouxe aqui, que você falou tanto, eu falei, vamos trazer um elemento aqui pra ele, cara. Isso foi
Maravilhoso, Foi cara. legal. E para fechar a conversa, assim, se você tá atento e se aprender, até dirigindo a Kombi, Você você vai. vai tirar alguma coisa boa para sua vida. Maravilhoso. Marcelo, cara, já estamos batendo quase a nossa 1 hora aqui, cara. Obrigado aí mais uma vez por você participar do nosso podcast. Mais uma vez, a gente precisa começar a trazer as mulheres da Market Data, que agora a gente está com data delas aqui, que tem a Ana, que entrevista as meninas também, para a gente poder trazer o universo Market Data aqui para dentro do podcast também. E na Market Data a gente tem na diretoria e gerência predominância de mulheres, mais mulheres Mais do que que homens. bem-vindas para vir aqui, Bem cara. legal, bem legal. Legal. Considerações finais pro teu rodados de hoje aí, cara? Já falei bastante, né? Eu acho que assim, cada um tem que procurar a sua estrada, sabe? Rodar do jeito que achar que tem que rodar. Eu não tenho heróis, eu acho que assim, eu me inspiro muito em algumas pessoas, como eu falei do Rubens, muito mais pelo que elas representaram, sabe? Mas eu acho, não curto muito essa, o fulano é Deus e eu vou. Não, acho que cada um tem que se inspirar no melhor e construir a tua história, né? Seja ela com dados ou seja ela sem dados, mas eu acho que cada um tem que se achar o caminho. Perfeito. Obrigado mais uma vez pela tua participação. Obrigado a você pelo convite. É muito, muito gostoso estar aqui com vocês. Boa. Gente, esse foi o Marcelo Souza, nosso rodado de hoje aqui. Continue acompanhando que tem muita novidade por aí. Até a próxima e continuem rodando.